Boa tarde, meu nome é Caroline Beatriz e junto com Luan Felipe eu vou apresentar o artigo intitulado de Alta taxa de paternidade extrapar em uma população humana demonstra diversidade nas estratégias reprodutivas. Este aqui é o artigo que foi utilizado para nossa apresentação. Ele foi publicado no ano de 2020 e se trata de um estudo que avaliou a taxa de paternidade extrapar em uma população humana. Ou seja, um estudo com relação à percepção sobre quantos filhos de uma mulher são também filhos de seu marido. Como introdução, nós vamos começar falando sobre as espécies não humanas. No caso das espécies tidas como monogâmicas, a visão tradicional acreditava que eles possuíam baixas taxas de paternidade extrapar, chamada de taxa PEP. Entretanto, estudos recentes, com base em análise em material genético, demonstraram que muitas aves que antes eram tidas como completamente monogâmicas são, na verdade, poliândricas, ou seja, com fêmeas apresentando mais que um parceiro, visto que a ave macho, que desprendia cuidado parental com os filhotes, nem sempre era seu pai biológico. Essa variação da taxa de PEP com relação à realidade e o resultado esperado demonstra a necessidade de novos estudos com relação à monogamia, paternidade e cuidado parental. No caso da espécie humana, a visão dos antropólogos é de que somos monogâmicos sociais, com parcerias estáveis. Acredita-se que a estabilidade dos relacionamentos humanos, sejam estes monogâmicos ou poligâmicos, possuem forte relação com o cuidado parental paterno e outros elementos da dinâmica social humana. Ainda assim, as relações extraconjugais são comuns. Estudos anteriores, com base em análises de DNA, apontam que quase 57% das sociedades humanas apresentam taxas moderadas a universais de infidelidade feminina. Com relação às evidências genéticas, os estudos sobre taxas de paternidade extrapar em comunidades humanas ainda é algo recente e limitado, sendo desenvolvido em sua maioria apenas em comunidades europeias. Uma grande dificuldade dos pesquisadores com estudos de PEP tem relação com a grande dependência da colaboração da comunidade trabalhada. Além disso, este tipo de estudo deve ser adaptado de acordo com cada tipo de população estudada. No caso das populações europeias já estudadas, a taxa de PEP encontrada é muito baixa, variando entre 1 e 2%. Entretanto, acredita-se que essas taxas sofreram grande influência do sistema social e econômico, com base no patriarcado e suas normas culturais e religiosas, havendo a necessidade de mais estudos em diferentes populações. O estudo desenvolvido no artigo em questão analisou uma comunidade Imba, que se tratam de pessoas que vivem em tribos nas regiões de Cunene e Angola. A escolha da comunidade se baseou em pesquisas demográficas que demonstram altas taxas de crianças criadas por homens que não eram seus pais genéticos, além da existência comum de parceiros formais e informais para ambos os sexos. O estudo foi desenvolvido em um período de 7 anos, e para isso foi desenvolvido um protocolo duplo cego, que eu vou detalhar mais adiante. E esse estudo se baseou na coleta, análise e disseminação de dados genéticos de paternidade. Em seguida, os dados obtidos nas análises genéticas foram comparados aos dados de percepção da comunidade quanto à taxa de EPE. Primeiramente, foi desenvolvido um design experimental do grupo populacional estudado. O estudo foi realizado na comunidade Imba de Omuronga, localizado na fronteira com Angola. Esta é uma população seminômade, com economia baseada principalmente em trabalhos pastoris e relacionados à agricultura. Nessa comunidade, mesmo que existam casamentos considerados por amor, ou seja, por escolha do casal, é comum que o casamento seja arranjado por seus pais, sendo normalmente que os homens se casam na faixa dos 20 anos, enquanto as mulheres se casam ainda crianças. Entretanto, as meninas só passam a morar com seus maridos após a menarca. Além disso, um número considerado de casamentos arranjados nem mesmo se concretizam. Mesmo assim, os maridos são considerados responsáveis por todos os filhos que sua esposa tiver durante o período do casamento. Nestes casos, é usado o termo pai social. A poligamia, o divórcio e outros casamentos após o divórcio também são muito comuns nessa sociedade, de modo que praticamente todos os indivíduos costumam ter mais que um parceiro sexual ao longo da vida. Para avaliar a frequência de parcerias simultâneas nessa população, foi feita uma pesquisa com 171 indivíduos casados,
com registro de seu número atual de parceiros informais. No gráfico ao lado, vemos a percentagem de homens e mulheres que apresentavam pelo menos um parceiro não conjugal, onde o resultado obtido foi de 67% para as mulheres e de 85% para os homens, sendo que o número modal era de um parceiro extraconjugal para as mulheres e de 2 para os homens. Além disso, também podemos ver no gráfico que os homens mais jovens possuem mais parceiras extraconjugais com relação aos homens mais velhos, enquanto as mulheres seguem uma média com pouca variação ao longo de toda a vida. Com relação aos testes de paternidade, foram colhidas amostras de DNA de 87 mulheres, 47 pais sociais e 257 crianças, sendo que o método de coleta de DNA utilizado foi via saliva bucal. Além disso, também foram coletados dessas mesmas pessoas dados quanto à idade, o sexo e outras informações etnográficas. As análises desenvolvidas na pesquisa incluíram testes de paternidade, os testes de paternidade extrapar e outras análises estatísticas. Agora eu vou falar um pouco do protocolo duplo cego utilizado no estudo. Este método se baseia na ocultação dos dados obtidos, tanto para a população quanto para os pesquisadores que trabalham diretamente com o público. Isso garante uma proteção para a comunidade e também para o estudo, de possíveis alterações na dinâmica dessa sociedade. Após a realização da pesquisa, a população teve acesso aos resultados adquiridos, mas ainda assim, nem a população nem os pesquisadores tiveram acesso direto a testes de paternidade específicos de uma pessoa, sendo que estes eram etiquetados apenas com um número de identificação, sem nenhum dado pessoal. A equipe do estudo era composta por antropólogos, geneticistas e estatísticos, sendo que os antropólogos eram os únicos que possuem contato direto com a população, sendo responsáveis pelas coletas de dados individuais e amostras genéticas, possuindo acesso apenas aos dados individualizados. Já os geneticistas foram os responsáveis pela extração e análise de DNA, possuindo acesso apenas aos dados dos testes de paternidade. E, por fim, os estatísticos foram os únicos com acesso a ambas as informações coletadas, sendo responsáveis por relacioná-las, calcular as taxas de EPE, além de outras análises. Com base nas entrevistas desenvolvidas com o público para avaliar a taxa de confiabilidade da população com relação à taxa de paternidade extrapar, os nascimentos foram classificados como conjugal, que ocorreram dentro do período de um casamento, e não conjugal, que aconteceram entre um divórcio e um novo casamento. Nos casos de nascimentos conjugais, perguntavam-se às mulheres sobre quantos de seus filhos eram também filhos de seu marido. As mulheres chamavam seus filhos, cujos pais não eram os maridos, de homoca. Em seguida, aos homens pediam-se que eles listassem seus filhos e que esses homens incluíam os casos de paternidade social e, em seguida, pediam para que eles listassem quais de seus filhos eles acreditavam ser homoca. Existiam casos de dúvida dos pais, entretanto, só ocorriam no caso das crianças com menos de 1 ano. Nestes casos, foram computados como homocas inseguros. No caso da taxa de paternidade extrapar em si, foi medida através das análises de paternidade com base genética, a proporção de filhos nascidos de casais, cujo pai biológico é outra pessoa que não o marido. Para este cálculo, todos os filhos nascidos durante um casamento foram testados como filhos do marido, mesmo para os casos de homoca em que o casal já havia relacionado o filho a outro pai. Os filhos nascidos durante algum período de divórcio foram desconsiderados nessa parte das análises. Assim, o método de EPE utilizado foi o método tradicional, por associar o DNA das crianças com o de seu pai social, aquele que desprendia o cuidado parental, ao invés de relacioná-lo com o pai real indicado pelo casal. Em seguida, as análises de paternidade e de taxa EPE foram relacionadas com a taxa de confiança, explicada anteriormente. Agora, falando um pouco sobre os resultados obtidos, os autores, para determinar a frequência de paternidade extrapar nessa população, coletaram 718 amostras de saliva e esfregaço bucal dos indivíduos para posteriormente fazerem a análise de DNA. Deste total de amostras coletadas, 177 pares foram formados por marido e filho e foram derivados de registros demográficos de entrevistas feitas nessa comunidade e foram utilizados como a base para esse estudo. E deste total de 177 pares,
eles incluíram 47 homens que potencialmente geraram 257 filhos. E usando uma amostra de conveniência da população, eles mostraram que 35 dos 41 domicílios chefiados por homens também estavam entre os incluídos na pesquisa. Dos 6 domicílios que faltavam nesses dados, 2 estavam amostrados e não tinham DNA suficiente para terminar a análise. E a taxa bruta de paternidade extrapar nessa amostra foi calculada em porcentagem de tempo que o marido não era o pai biológico, e o resultado foi que isso aconteceu em 49% dos casos. Aqui, este gráfico nos mostra a distribuição posterior da taxa de paternidade extrapar após o agrupamento por pares, de mãe e marido e somente mãe. E para entender o gráfico, a linha vermelha mostra a taxa de distribuição posterior de paternidade extrapar, comparada com a linha tracejada, que mostra a taxa anterior. A linha preta, que está destacada, mais escura, ela mostra a taxa posterior, que ignora o agrupamento por mãe e pares de mãe e marido. E as curvas desbotadas são estimativas que não levam em conta a paternidade falso-positiva. E depois de terem contabilizado a variação entre mães e duplas de mãe e marido, os autores viram que a taxa média de paternidade extrapar é de 48%, e isso corresponde a um valor próximo da taxa de paternidade extrapar que foi presumida pela própria comunidade nas entrevistas demográficas, que chegou no resultado de 47%. Em seguida, os autores compararam os resultados genéticos com as afirmações de paternidade, que foram coletadas durante aquelas entrevistas demográficas para determinar o nível de confiança da paternidade para homens e para as mulheres. E este último gráfico, ele mostra para a gente a porcentagem de afirmações corretas de paternidade por homens e mulheres, sendo que falso positivos são os casos em que a criança foi declarada descendente biológica do marido, quando na verdade ela não era. E os casos falso negativos aconteciam quando a criança era declarada não ser descendente biológica do marido, quando na verdade ela era. Para os homens, o resultado representa sua avaliação sobre se uma criança em particular tem sua descendência genética, enquanto para as mulheres, a confiança representa sua avaliação da probabilidade de que os filhos sejam descendentes genéticos de seus atuais maridos. E no total, 151 declarações de paternidade materna e 161 declarações de paternidade paterna estavam disponíveis para fazer essa análise. Os homens estavam corretos nas suas afirmações em 73% dos casos, enquanto as mulheres estavam corretas em 72% dos casos. E quando esses resultados foram comunicados com essa comunidade IMBA, eles acreditavam que isso era uma subestimação da sua exatidão. Então eles afirmaram que provavelmente as pessoas relataram que o marido era pai de um filho, mesmo não acreditando nisso. Portanto, os autores acreditam que os resultados obtidos representam uma estimativa conservadora da confiança de paternidade dessa população. E discutindo um pouco desses resultados, os dados apresentados mostram um contraste gritante com a opinião que prevalece na literatura genética de que a paternidade extrapar é insignificante em humanos. E fazendo uma busca, para alguns artigos sobre esse tema, eu vi que existem algumas publicações com aves, por exemplo, e não vi tantas publicações com humanos. E embora os IMBA possam estar próximo no extremo oposto da variação humana dessa característica, eles não estão sozinhos em ter parcerias simultâneas frequentes. Para avaliar a verdadeira abrangência de variação, são necessários mais estudos de uma variedade mais ampla de ambientes econômicos e sociais para fazer essas análises. E, além disso, atualmente pouco se sabe sobre quais fatores podem contribuir para a variação de paternidade extrapar entre os humanos. Foi notado um alto nível de confiança da paternidade nessa população, e a paternidade extrapar é frequentemente tratada como traição, quando um macho involuntariamente investe na prole de outro macho,
e essa ameaça tem sido associada a um conjunto de mecanismos psicológicos que se acredita existirem para prevenir e detectar eventos não pertencentes à não paternidade. Embora estudos anteriores tenham mostrado concordância geral entre a confiança da paternidade e a paternidade real, esse é o primeiro estudo não clínico a avaliar a confiança na paternidade usando dados genéticos e afirmações individuais, e eles mostraram que tanto homens quanto mulheres são inesperadamente precisos na detecção de casos de paternidade extrapar. E considerando que Anderson em 2006 tenha mostrado que os homens com baixa confiança na paternidade estavam corretos em suas suspeitas, cerca de 30% das vezes, os homens ainda são mais de 70% precisos. E isso tem implicações significativas para a compreensão das motivações dos homens para fornecer cuidados em contexto de paternidade extrapar elevado. A combinação de autoconfiança de paternidade e alta paternidade extrapar significa que os homens IMBA não estão, de forma geral, sendo traídos. Em contraste, em alguns contextos, os homens podem escolher cuidar de crianças não biológicas como parte dos deveres da paternidade social, em troca de maior segurança para seus outros filhos ou dos benefícios de alianças com homens mais fortes, ou também porque as condições socioecológicas tornam a poliandria a melhor escolha para alguns homens. Bom, e concluindo, os autores esperam que essas descobertas abram as portas para mais estudos de paternidade de uma gama mais ampla de populações, para que se possa ter maior clareza sobre a extensão da paternidade extrapar em humanos. E espera-se ainda que estudos futuros continuem a separar a paternidade extrapar da traição e também se concentrem em como e por que a paternidade extrapar afeta as práticas de cuidado parental e a escolha do parceiro em uma determinada população. Muito obrigada a todos pela atenção.